População dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o terceiro país mais populoso do mundo. Segundo dados da ONU, Organização das Nações Unidas, a estimativa da população dos Estados Unidos para 2020 é de 331.880.390 habitantes, perdendo apenas para a China, que é o primeiro, com 1.402.638.390 habitantes, e para a Índia, com 1.363.115.100 habitantes. A população dos Estados Unidos se formou da mistura étnica entre grupos indígenas, africanos, colonizadores ingleses, outros europeus e asiáticos. Os indígenas já ocupavam as terras antes da chegada dos europeus. Os africanos foram enviados para o trabalho escravo, principalmente nas colônias do sul. Dentre os outros europeus, se destacam principalmente italianos e irlandeses. E o perfil populacional dos Estados Unidos foi influenciado pela chegada dos colonizadores europeus no século XVI, que promoveram uma grande dizimação dos nativos e, a partir do século XVII, trouxeram um grande número de africanos escravizados. Na segunda metade do século XIX, os Estados Unidos passaram por um crescimento econômico que promoveu a melhoria das condições de vida da população e a redução das taxas de mortalidade. A melhoria das condições de vida e a redução das taxas de mortalidade, aliado à chegada de muitos imigrantes, proporcionou rápido crescimento da população norte-americana. Na virada do século XIX para o XX, a taxa de mortalidade permanecia alta entre os grupos menos favorecidos, como os afrodescendentes. Durante o século XX, as taxas de natalidade diminuíram e a redução das taxas de natalidade foi influenciada pela urbanização, pelo alto custo de criação dos filhos, pelo ingresso da mulher no mercado de trabalho, pela disseminação dos métodos anticoncepcionais e pelo planejamento familiar. Essa redução se deu a partir da década de 1950, e a redução das taxas de natalidade, associada a um rigoroso controle de imigração, resultou na queda do crescimento demográfico. E na imagem, nós temos a cidade de Washington, capital dos Estados Unidos. E no fundo, nós temos a Casa Branca, sede oficial do governo dos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos é distribuída de forma bastante irregular. Há espaços poucos povoados, como é o caso do Alasca, que possui clima frio, e do Arizona, de clima árido e semiárido, e também do relevo montanhoso no oeste. Porém, há áreas densamente povoadas, como no Nordeste, onde se encontra a megalópole Boise, na região dos Grandes Lagos, onde se encontra a megalópole Spitz, e na costa oeste, onde se encontra a megalópole Sansan. A megalópole Boise concentra cerca de 17% da população norte-americana. Uma população estimada para 2020 de aproximadamente 56 milhões de habitantes. E as maiores cidades dessa megalópole são Nova York, Filadélfia, Washington, Boston e Baltimore. E a megalópole Boise vem das iniciais das cidades Boston e Washington. A megalópole Sansan, que vem das iniciais das cidades San Diego e São Francisco, concentra cerca de 9% da população dos Estados Unidos, com uma estimativa de 2020 de cerca de 30 milhões de habitantes. As principais cidades da megalópole Sansan são Los Angeles, São Francisco e San Diego. A megalópole Spitz, chamada
de Megalópole dos Grandes Lagos vem das iniciais das cidades Chicago e Pittsburgh e concentra cerca de 6% da população norte-americana, com uma estimativa para 2020, uma população de cerca de 20 milhões de habitantes. E as maiores cidades dessa megalópole são Chicago, Detroit, Cleveland, Columbus, Indianápolis, Milwaukee, Pittsburgh e Toronto, que fica no Canadá. De acordo com a etnia, 72,4% da população dos Estados Unidos é branca, 12,6% é negra, 4,8% amarela ou mongoloide, que são os asiáticos, 0,9% é composta por indígenas e o restante da população é composta por outras raças. Cerca de 18% da população norte-americana é de origem hispânica ou latina. Dentre esses hispânicos, destacam-se os mexicanos, porto-riquenhos, cubanos e panamenhos. E devido à diversidade étnica, os Estados Unidos é uma nação multiétnica. A base da pirâmide etária dos Estados Unidos é estreita e o topo é mais largo, significando dizer que, como a base é estreita, há um baixo índice de natalidade e como o topo é mais largo, há uma elevada expectativa de vida. Os Estados Unidos possuem bons indicadores sociais. O país possui o 15º melhor IDH do planeta, com 0,920. O IDH mede a qualidade de vida de uma população e vai de 0,0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor os indicadores sociais. E também o índice Gini é bom, indo 41,1. O índice Gini mede o grau de concentração de renda em determinado grupo, apontando a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. O índice Gini varia de 0 a 100. O valor 0 representa a situação de igualdade e quanto mais próximo de 100, maior é a desigualdade. E na imagem, nós temos um mapa dos Estados Unidos com as principais áreas urbanas do país. Na imagem, nós temos a densidade demográfica dos Estados Unidos. Na imagem, nós temos a pirâmide etária dos Estados Unidos. Os Estados Unidos atrai todos os anos milhões de imigrantes. A maioria desses imigrantes são latino-americanos e asiáticos. E essa grande atração de imigrantes é em virtude da sua posição de liderança econômica no mundo ocidental, principalmente a partir da década de 1980. Grande parte dos imigrantes dos Estados Unidos são de origem ilegal, e os imigrantes ilegais cruzam principalmente a fronteira com o México sem permissão legal para se estabelecer e trabalhar. Ao serem descobertos pelas autoridades, muitos desses imigrantes são deportados, ou seja, mandados de volta para o seu país de origem. Para inibir a entrada de imigrantes, foram criadas leis rígidas. Foi intensificada a vigilância policial na fronteira com o México e construído um trecho de fronteira entre Estados Unidos e México, entre as cidades de San Diego, nos Estados Unidos, e Tijuana, no México, um grande muro. E em 2017, ao ser empossado como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump reforçou sua intenção de construir novos muros, aumentando a tensão entre Estados Unidos e México. Embora parte da população dos Estados Unidos considerem indesejados os imigrantes, pois significam despesas para os governos locais e também concorrerem para ocupar postos de trabalho, o país busca mão de obra barata e menos qualificada para realizar trabalhos pesados e de baixa remuneração, em geral, pouco atrativos aos cidadãos estadunidenses.
imigrantes são discriminados em termos econômicos e sociais e se concentram em comunidades formadas por pessoas com mesmo local de origem. Sobre a questão racial, até meados do século XX, havia uma segregação entre negros e brancos nos Estados Unidos, sendo praticada principalmente no Sul devido ao seu processo de colonização. Os negros não tinham assegurados muitos direitos civis como o voto. Na década de 1960, após muitas manifestações, desobediência civil e violência, as restrições legais contra os negros foram abolidas, mas isso não significou o fim do racismo e da desigualdade na sociedade estadunidense. E as minorias étnicas existentes nos Estados Unidos continuam sofrendo com a discriminação racial, social e econômica. O principal líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos foi Martin Luther King Jr. Na imagem, nós temos o muro que separa os Estados Unidos do México. Na direita do vídeo, nós temos a superpovoada cidade de Tijuana, no México. E à esquerda, nós temos a cidade de San Diego, nos Estados Unidos. E na imagem, nós temos o mapa dos Estados Unidos com a distribuição da população por descendência. E na imagem, nós temos um gráfico com alguns dados sobre os Estados Unidos.